Beleza, então nós estamos estudando aquela nossa série sobre o temor do Senhor, baseado naquele livro, né, do O Temor Esquecido. E vocês devem se lembrar que na semana passada, depois da gente ter tratado de 3 ingredientes que o autor apresenta para o temor do Senhor, né, para que nós desenvolvamos, cresçamos o temor do Senhor, a gente abriu um parênteses para tratar especificamente desse segundo ponto, que fala no senso da presença de Deus. Então vocês devem lembrar que os 3 ingredientes é a correta visão do caráter de Deus, isso é importante para a gente temer a Deus. O senso penetrante da presença de Deus, esse é o ponto que a gente está aprofundando, a gente está abrindo parênteses, saindo um pouco do livro e vendo o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E o terceiro ingrediente era uma consciência constrangedora das obrigações para com Deus. Então tudo isso compõe são os ingredientes para o temor ao Senhor, para a gente temer a Deus, para a gente ter aquela reverência devida a Deus, e também medo devido a Deus, o temor devido a Deus no sentido de não ignorar a sua santidade, a sua disciplina, a sua justiça. A gente precisa desses 3 ingredientes aqui. E a gente tem enfatizado esse segundo aqui, a gente abriu esse parênteses, respondendo a seguinte pergunta, nessa digressão aí. Como nós podemos cultivar a noção da presença de Deus? Porque para nós é muito fácil a gente pensar na presença de um amigo, na presença de um familiar, porque nós estamos vendo a pessoa, tocando a pessoa, nós estamos interagindo materialmente, de modo concreto com a pessoa. Mas quando a gente fala sobre a presença de Deus, Deus está em todo lugar, a gente tende às vezes a ver isso de modo muito abstrato, de modo pouco prático. E isso é fundamental para que a gente tema a Deus. Se a gente quer ter uma vida de temor a Deus, a gente precisa lembrar que Deus está em todos os lugares. E quando o autor enfatiza no livro a parte da presença de Deus, ele lembra que Deus não só está ciente das nossas ações, ele só não sabe tudo que ele não apenas sabe tudo que a gente faz, como ele nos acompanha a todo momento, ele está conosco em todo momento. Ele dá uma ênfase muito grande nessa presença de Deus. Mas nós podemos perder isso de perspectiva, algumas vezes podemos perder isso do horizonte. Então, como que a gente pode cultivar a noção da presença de Deus? Legal, Deus é onipresente, é impossível fugir da presença dele, mas como eu posso lembrar disso com frequência? E como eu posso praticar isso? Como eu posso praticar a noção da presença de Deus? Lembrar, Deus está aqui, portanto, eu vou lutar contra o meu pecado. Deus está aqui, portanto, eu vou vigiar minha boca. Deus está aqui, portanto, eu vou cuidar do que eu vejo. Deus está aqui, portanto, eu vou cuidar do que eu ouço. Deus está em todo lugar que eu vou tomar cuidado com as minhas companhias. Deus está em todo lugar, então quando eu estou sozinho, quando eu estou passando por algum aperto, alguma dificuldade, ainda que eu esteja abandonado por todos, Deus vai falar comigo. Enfim, como eu posso manter isso na superfície da minha mente? Como eu posso cultivar isso? Então a gente começou a responder essa pergunta a partir de 3 contextos da presença de Deus. E é isso que a gente tem trabalhado. Então vocês devem lembrar que o primeiro contexto que a gente falou é da presença de Deus em toda a criação. Nós temos que lembrar disso. Deus está presente em toda a criação. Com base nisso, a gente lembrou que a criação em si não é divina. Nós não acreditamos que a árvore seja divina, nós não acreditamos que o ar seja divino. Você não vai lá no Ibirapuera ficar abraçando a árvore, Deus, não é isso, né? Mas a criação é um display, é um palco da glória de Deus. Vocês devem lembrar que os anjos de Isaías 6 falam que toda a terra está cheia da glória de Deus. Não existe um lugar que você vá que você fuja da glória de Deus. Quer você vá lá nos altos céus, quando você viaja de avião, que você vê aquelas nuvens, aquele pôr do sol, aquela coisa bonita. Seja quando você vai lá na profundidade do mar, nadando com aqueles bichos que você nem sabe o nome, não sabe como aquilo existe lá embaixo. Não importa para onde você vá, para o centro da terra ou para a ponta do universo. A glória de Deus permeia toda a criação. E quando a gente fala da glória de Deus, falou da glória de Deus, vocês devem se lembrar que nós fizemos uma definição, né? Nós exploramos um pouquinho a definição do que é glória. Porque glória para nós vem uma ideia de brilho, vem uma ideia de algo muito, uma coisa vibrante. Como na Bíblia acontece muitas vezes a glória de Deus relacionada a isso. E nós falamos que a glória de Deus é a soma de todas as suas perfeições, de todos os seus atributos.
A graça, a bondade, a criatividade, a justiça, a soma do ser de Deus, dos atributos de Deus, é a sua glória. É por isso que quando nós estamos na presença de Deus, diante da glória de Deus, nós não podemos contemplar a glória de Deus. Quando na Bíblia pedem para ver a glória de Deus, falam, como que você vai ver a glória de Deus? Seria ver Deus em sua essência, todas as suas perfeições. Nós não conseguimos fazer isso. Nós morreríamos fulminados. O próprio Deus falou isso para Moisés. Quando Moisés quis ver a Deus, Deus falou, olha, eu vou te mostrar, eu vou me manifestar para você de costas, para você me ver de relance. Porque não dá para você olhar para mim. Então a glória de Deus é essa soma das perfeições de Deus. Então, como assim a terra está cheia da glória de Deus? É simples. Quando você olha para a criação, você percebe o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus. Você vê todos os atributos de Deus em ação. E isso tem que nos fazer nos curvar diante de Deus. E mais, nós vimos que a palavrinha glória, nós estudamos isso no Antigo e no Novo Testamento, mas em especial no Antigo Testamento, a palavrinha glória tem aquela ideia de peso. Algo pesado, porque era o que media o valor aqui. Ó. O valor de uma moeda era determinado por seu peso, e a raiz da palavra glória tem a ver com isso, esse peso. Então, a terra está cheia da glória de Deus, a gente lembra. A terra está cheia dessa presença pesada de Deus. Como assim? É uma presença que nos constrange a nos curvar, porque a gente sabe que a gente está na presença não de qualquer um. A gente está na presença do soberano, a gente está na presença do Rei dos Reis. Então é uma presença pesada nesse sentido. E a glória de Deus enche tudo. Então a gente falou sobre isso quando tratamos aqui desse ponto. Que eu olho para a criação e eu lembro, a glória de Deus permeia tudo. Eu vejo os pássaros, eu vejo as nuvens, eu vejo os rios, eu vejo o ciclo da água, eu vejo os movimentos dos planetas. Enfim, tudo isso aponta, é um testemunho da glória de Deus. A gente viu que Deus sustenta toda a criação. E quando a gente olha ao nosso redor, no nosso dia a dia, a gente que é da cidade grande, a gente até falou sobre isso, talvez a gente perca um pouco isso de vista. Porque a gente vive nessa selva de pedra, onde tudo funciona por máquinas, por botões. Mas as coisas estão no lugar que Deus sustenta tudo no lugar. E o passarinho, como o próprio Jesus falou, não tem lá o passarinho não é CLT, o passarinho não tem 13º salário, mas o passarinho sempre tem que comer. Os lírios do campo não vão lá na loja, não chegam lá na Tommy Hilfiger para comprar lá, ou vim comprar aqui os negocinhos que me embelezam. Não, mas Deus cuida dos lírios ali, Deus cuida das plantinhas e tudo mais. Então é um lembrete para nós de que Deus sustenta toda a criação. Então Deus se faz presente na criação. Eu olho ao meu redor, eu olho para mim mesmo e eu vejo Deus está presente, sustentando tudo no seu lugar. De aplicação a gente falou algumas coisas, né? A gente não tem como repetir tudo que a gente falou. Mas depois vocês podem ver o estudo anterior que está publicado. O segundo contexto da presença de Deus que a gente tratou, fala que Deus se faz presente nos lugares de sua habitação. É assim, eu expliquei isso, quero repetir para ficar bem claro na mente de vocês. Deus está em todo lugar, mas existem lugares que Deus se faz presente de modo especial em momentos específicos. Ao longo da história a gente percebe isso. É o que a gente chama de presença focal de Deus. É como uma lanterna que ilumina todo o ambiente, mas o foco dela mais forte acaba sendo num ponto ou em outro, de acordo com a vontade de Deus. E ao longo da história, Deus mostrou essa presença de modo focalizado no tabernáculo, no templo. Esses lugares, tabernáculo e templo, não podiam limitar a presença de Deus. É óbvio que não. E quando a gente fala que Deus habitava lá, quando a Bíblia fala que Deus habitava lá, não é que aquele era o SEC de Deus, né? E Deus não saía dali, Deus ficava só ali, preso e tudo mais. Você quer ver Deus? Vai lá. Deus só fica lá. Não é isso. Deus é livre, ele é onipresente. Mas naquele momento da história, ele se fazia presente ali de modo especial, de modo focalizado. Era uma ênfase da sua presença ali, habitando no meio do povo. A encarnação de Jesus é outro exemplo disso. Jesus é onipresente, mas Jesus hoje está no trono, está no céu lá. Enquanto no seu ministério terreno, Jesus era onipresente também. Mas você olhava, você via, Jesus está aqui, eu estou vendo ele. O que é isso? É um foco da sua presença, andando entre nós. A igreja
é um lugar especial da habitação de Deus. Hoje nós não temos mais templo ou tabernáculo como no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo habita na reunião dos crentes. Quando os crentes se reúnem, Deus atua de modo especial, Deus age de modo especial. Essas paredes não são sagradas, mas a nossa reunião é sagrada. E Deus se faz presente de modo especial. É por isso que lá em 1 Coríntios, vocês devem se lembrar, os crentes de lá, eles estavam enfrentando doença e até a morte, porque eles estavam desprezando os irmãos e desprezando a comunhão dos irmãos. E é uma coisa santa, é uma coisa sagrada. A reunião dos crentes é algo não só bonito, não só algo desejável, mas é algo sagrado, onde Deus se faz presente de modo especial. Então, se eu quero perceber, cultivar de modo especial essa presença de Deus, essa noção da presença de Deus, eu tenho que valorizar a igreja. Eu tenho que valorizar os encontros aqui. Eu tenho que valorizar estar com os irmãos, porque Deus atua de modo especial na igreja. Ele se faz presente de modo especial na igreja. E o crente, individualmente, é o lugar da habitação de Deus também. O Espírito Santo habita na nossa reunião, mas ele também habita em cada um de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo mundo que é crente, todo mundo que já creu no Evangelho, todo mundo que já tem Jesus como Salvador, já confessou seus pecados, já creu que Jesus morreu na cruz, essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Foi a promessa de Jesus que se cumpre no Novo Testamento. O Espírito Santo agora habita pela gente. Eu sou um crente, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o santuário do Espírito Santo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios, e a promessa de Jesus lá em João 14. Por isso tudo, a gente fez algumas aplicações finais aí, na semana passada. Então, como não existem lugares de adoração exclusivos, o crente cultua a Deus em todos os lugares, lembrando da espiritualidade do Senhor. Nós não temos mais templo, tabernáculo, então agora eu adoro a Deus em todo lugar. Todo lugar, todo ato meu é um ato de adoração, é um culto que eu presto a Deus. Porque Deus está em todo lugar e eu adoro a Deus em todo lugar. Não tem mais um lugar único de adoração. Além disso, se a reunião dos crentes é um momento especial da presença de Deus, então é fundamental comparecer e amar os irmãos. Muito interessante que 1 João fala: como você diz amar a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Não tem como você falar que ama a Deus se você não ama os irmãos. Então eu tenho que valorizar esse momento. Hoje a gente vai na hamburgueria. Não é só lazer, não é só jogar conversa fora. Ah, eu vou lá porque é aniversário da Sofia, tal. Senão vai ficar chateada, tal. Não. Isso é um momento precioso, porque eu estou valorizando estar com os meus irmãos. Eu tenho que me desdobrar para estar com eles. Eu tenho que colocar da minha agenda isso como algo precioso, como algo valioso. Porque isso é uma expressão do meu amor, da minha preocupação, do meu cuidado para com eles. E isso é um modo de eu, por tabela, ao estar com meus irmãos, eu lembrar que Deus se faz presente em nós, nos meus irmãos e em mim, habitando em nós. E na nossa reunião. Os crentes na ceia, por exemplo, desprezar os crentes na ceia, por exemplo, foi punido com a morte, por causa de 1 Coríntios que eu falei. Tudo de bom que o crente faz é fruto da ação do Espírito Santo. Reconhecer isso no dia a dia, na luta contra o pecado, ajuda o indivíduo a perceber mais e melhor a presença de Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, ele que produz na minha vida santidade. Então a luta contra o pecado, a vitória contra os pensamentos errados, contra as palavras erradas, contra os olhares errados, os lugares errados, cada vitória que eu tenho contra o pecado é fruto do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na minha vida. E quando eu tomo consciência disso, eu tenho uma noção mais apurada, uma noção mais vívida da presença de Deus. Eu lembro, Deus está atuando em mim. Deus não está só em mim parado. Deus está atuando em mim. Ele está produzindo algo em mim. E eu quero perceber isso cada vez mais. E quando eu percebo isso, eu vou vendo, Deus de fato está atuando em mim. Eu estou vendo de modo concreto essas coisas acontecendo. Então notem que tudo isso que a gente está falando quebra um pouco aquela ideia que muitas pessoas têm de sentir a presença de Deus. Já ouviu isso? Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu não sei o que é sentir a presença de Deus. Tem lugar que eu entro e sinto calor. É isso que é a presença de Deus? Tem lugar que eu entro e sinto frio. Tem gente que entra aqui na sala e sente frio, né? Você sente frio. Isso é a presença de Deus?
Se for presbiteriano, né? Pode ser, né? Porque é mais frio. Se for mais assembleiano, ele vai ser mais quente, né? É isso que é sentir a presença. O que é isso? O que é sentir a presença de Deus? É sentir um quentinho na barriga? Isso pode não ser a presença de Deus, pode ser algum desconforto abdominal. É sentir o coração quentinho, pode ser um infarto. O que é sentir a presença de Deus? Então, as pessoas têm uma visão muito subjetiva disso. Uma coisa muito sentimentalista. E é claro que o Espírito Santo testemunha nosso coração. É claro que o Espírito Santo nos dá paz. É claro que o Espírito Santo tem uma ação interior nossa que envolve também, eventualmente, as nossas emoções. Nós somos seres emotivos também. Mas essa não é a marca principal, diferente do que muitas pessoas pensam. Melhor do que sentir a presença de Deus é a gente lembrar da presença de Deus. Eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que Deus está aqui. Deus está aqui, quer eu sinta ou não. Eu preciso ter essa noção. Eu não estou sentindo. Meu amigo, se você está sentindo ou não, pouco importa. Deus está em todo lugar. Você tem que desenvolver a noção disso. É a sensibilidade a isso. É a percepção disso. Você tem que cultivar essa noção. Porque nos momentos que você não sentir, você não pode se guiar pelas suas emoções. Você tem que lembrar, Deus está aqui, independente do que o meu coração esteja falando ou não. Certo? Então isso vai moldando o nosso jeito de perceber a presença de Deus. E por fim, para a gente terminar a nossa digressão, o nosso parênteses, tem um terceiro contexto que a gente não falou na semana passada, em que a gente pode perceber a presença de Deus. E a gente vê que na Bíblia Deus se faz presente na relação pessoal com o crente. O John MacArthur, nesse livro que eu comentei com vocês, do Deus face a face com Sua Majestade, ele explora vários atributos de Deus. E falando da onipresença de Deus, ele diz o seguinte: Isaías exortou o povo a invocar o Senhor enquanto ele está perto. Em outra passagem, ele disse que a rebelião de Israel fez com que Deus se afastasse deles. O mais importante a se ter em mente é a distinção entre a essência de Deus e o seu relacionamento com as pessoas. E Deus está em todo lugar em sua essência, mas apenas em alguns lugares de modo relacional. Deus está presente em todo lugar. Deus está presente no ônibus, no metrô, em qualquer lugar cheio de incrédulos. Mas ele não tem uma relação pessoal com aqueles indivíduos. Ele não é pai daqueles indivíduos. Ele não é o porto seguro daqueles indivíduos. Ele não é o salvador daqueles indivíduos. Pelo contrário, ele é o inimigo daqueles indivíduos. Agora, quando o crente está no ambiente, Deus se faz presente ali, não só em sua essência, sei que a gente pode usar essa linguagem, né? Mas é na sua essência onipresente que permeia tudo, mas ele está ali de modo relacional também, de modo próximo, como pai, como salvador, como aquele que ama, aquele que cuida, aquele que provê, aquele que age, aquele que promove a santidade. Deus está ali num relacionamento. E isso é o privilégio dos crentes. Os crentes têm isso. Os incrédulos não contam com isso. Se você ainda não é um crente, você não desfruta dessa realidade aqui, porque isso é um privilégio dos crentes. Se você não é um crente, você está o tempo todo diante do seu inimigo. Não tem por onde você se esconder. Eu digo para os meus alunos, que eu comentei na semana passada também, meus alunos do colégio, né? A onipresença de Deus é uma coisa muito boa para o crente, mas para o incrédulo é uma coisa desesperadora. Porque você não tem como fugir do seu maior inimigo. O tempo todo o seu inimigo está de olho em você. Não tem onde você se esconder. Não tem como. Sabe aqueles pesadelos que você tem? Que você tenta fugir e onde você vai tá, sei lá, o diabo lá, o demônio lá, ou um fantasma lá, o ladrão lá. Já teve esse sonho? Esse sonho desesperador? E você fala, eu vou me esconder. Aí quando você olha embaixo do cobertor, vem alguma coisa. Você fala, mas eu não consigo fugir. Para o incrédulo, a presença de Deus deveria ser assustadora, deve ser assustadora. É um inimigo que não tem como você fugir desse. No caso do crente, isso nos leva a ter uma vida de temor, é verdade. O Deus que eu temo, o Deus que eu tenho que reverenciar, o Deus que eu tenho que respeitar, o Deus que eu tenho que imitar, ele está comigo em todo lugar. Isso muda a minha conduta, isso muda o meu dia a dia, isso muda as minhas lutas contra o pecado. Mas, por outro lado, junto com isso, essa verdade também me consola, também me conforta. Deus, o meu pai, está comigo o tempo todo. Deus, o meu amigo, está comigo o tempo todo. Não importa onde eu esteja, ele vai estar lá presente. Então, Deus se faz presente na relação
pessoal com o crente. Importante essa palavrinha pessoal. Nosso Deus não é um Deus impessoal. Nosso Deus não é um Deus distante. Nosso Deus é um Deus que se aproxima, que se compadece, que se relaciona com a gente, que quer ouvir os nossos dramas, que quer ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, que quer ouvir as nossas dificuldades. Ele se aproxima de nós, ele quer estar próximo de nós. Aqui, nesse sentido, eu trouxe alguns exemplos disso. Olha só, a presença focal de Deus, que a gente falou no pouco anterior, né? Também se expressa em diversos momentos do relacionamento com o crente. Deus, nós já sabemos que o Espírito Santo habita em nós, então nós sempre estamos em contato com Deus, nós sempre estamos nessa posição de relacionamento com Deus, sempre, como crentes que somos. Mas existem momentos em que nós sentimos isso, percebemos isso de um modo especial. Por exemplo, o Salmo 23, conhecido, né? Olha aí o que diz. Salmo 23. A Sofia, aproveitar que a Sofia é aniversariante do dia, né? Anos atrás, quando ela foi citar o Salmo 23, né? Ela falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz pastar. Rapaz, mas não é isso que o texto diz, né? O texto fala que Ele me faz repousar, é um pastar, né? Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Mas olha aí o versículo 4, olha que interessante isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, aí vem a justificativa para o crente enfrentar até mesmo um vale sombrio com confiança. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que seria um vale da sombra e da morte? O que é um vale da sombra e da morte? Aqui é uma linguagem poética, né? Não existe um vale, bem-vindo ao vale da sombra da morte. Não é isso, né? Mas o que é um vale da sombra da morte? O que é isso? Não? Igual a rua do Piais. É tipo a rua do Reais, deve ter alguma rua lá no bairro chamada Vale da Sombra e da Morte, né? Mas o que é o Vale da Sombra e da Morte? O que é um vale sombrio e mortal? O que é isso? Na nossa vida, o que é um vale sombrio e mortal? Uma situação de sofrimento, dificuldade, perigo, ameaça, uma coisa que você fala, olha, é muito difícil isso que eu estou passando. É um momento muito delicado, onde a minha fragilidade está muito exposta. Onde ao meu redor eu me vejo sozinho, cercado, cheio de perigos. Eu me vejo pressionado por circunstâncias ruins. Às vezes uma questão de saúde, às vezes um perigo, uma ameaça, alguma coisa. Enfim, N coisas que podem acontecer. Mas quando o crente passa por isso, ele não está sozinho. Quem está com ele? Deus. Tu estás comigo. E como é que Deus mostra a sua presença nesses momentos? O que o texto diz aí? O que ele faz? O que Deus faz? Hã? Ele consola. Como que ele consola? Com que ele consola? A figura aí do pastor, né? O que o pastor faz com o bordão e com o cajado? Ele dirige, ele apacenta, ele orienta. E isso traz consolo, traz alívio para o crente. Os incrédulos não têm isso. Os incrédulos no Vale da Sombra da Morte, o que eles fazem? Como que os incrédulos reagem num vale sombrio e mortal? Desespero. Às vezes atentam até contra a própria vida, né? Porque não vem saída, eles se matam. O que mais? Drogas. A pessoa, ela quer se entorpecer para se iludir, para fugir dessa realidade. O que mais? Tristeza profunda. O que mais? Alegria. Desesperança, o desespero, a pessoa fica entregue, né? A pessoa não vê razão mais de nada. Mas a pessoa, às vezes, ela se engana. Ela tenta ludibriar, se enganar, não só com drogas, mas com balada, com festa, com qualquer outra coisa que ocupe a mente dela. Mas isso tudo não consola. O crente desfruta desse privilégio, dessa relação pessoal. E nos momentos de dificuldade, mesmo no vale da sombra da morte, você tem que lembrar, Deus está comigo. De novo, não é sentir a presença de Deus, é saber que Deus está. Você não tem que ter será que Deus está aqui ou não? Isso não tem que passar pela sua cabeça. Você tem que lembrar, Deus está, é uma afirmação. Ele está aqui.
me acompanhando nesse vale. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Deus nos acompanha especificamente na doença. Eu fiquei no hospital alguns dias lá atrás, eu fiquei internado para fazer uma série de exames, e eu lembrei desse versículo, porque eu tinha que fazer preparo de exames e tudo mais, e esse e outros versículos me vieram à mente. Mas esse em especial eu acho muito bonita a figura que é usada aqui. Olha aí, desde o versículo 1, Salmo 41. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. O que é afofar a cama? O que é afofar a cama? É ajeitar a cama, né? Aconteceu quando você está muito tempo deitado, vamos dizer que você está meio doente, você precisa virar o travesseiro de lugar, você precisa trocar a roupa de cama, para aquilo te trazer o quê? O que isso te traz? Conforto. O que foi que você tá rindo aí, Calebinha? Você lembra quando você estava doente lá no acampamento que eu tive que ficar fofando na cama lá, né? Eu também lembro disso daí. Menino ardendo em febre, eu, Senhor, esse menino vai morrer aqui no acampamento. E eu afofando a cama dele lá para ver se a febre baixava. Mas por quê? Isso traz conforto. Deus afofa a cama. Ou seja, no meio da doença, Deus traz alívio para nós. Eu preciso lembrar disso. No meio do sofrimento, e doença traz sofrimento de vários níveis. Sofrimento emocional, sofrimento físico, primariamente. Deus está lá cuidando, Deus está lá trazendo alívio, refrigério, Deus está lá fofando a cama, alguém que está o tempo todo ali do lado, que está precisando de alguma coisa, eu tô aqui, deixa eu tornar tudo mais confortável para você. Muito interessante isso. Muitas vezes Deus afofa a cama por meio dos irmãos. Deus mobiliza as pessoas da igreja para que um possa apoiar o outro no momento de dificuldade, no momento da doença. Você está gripado, vou te fazer uma canja, tô levando aí para você. Eu não gosto muito de canja, mas dizem que fazem bem para mim, né? Vou fazer uma sopinha para você aí, tô levando alguma coisa aí para te ajudar. Na antiguidade, as pessoas ungiam com óleo. Por isso fala de ungir o enfermo com óleo. Por quê? Não é óleo lisa, você vai fritar a pessoa lá, né? Não é óleo de girassol, aquela coisa que você põe na frigideira. Naqueles dias o óleo tinha uma propriedade medicinal. Era um óleo refrescante, aromático. O deserto lá, galera. Você precisa de uma coisa para refrescar. O Rafael foi lá. Lá é quente, é muito quente, tava lá. E esse óleo não é óleo de cozinha, né? É um óleo aromático. Eles vendem lá isso? Aragã também. Ele coloca lá para trazer esse refrigério, né? E a Bíblia fala que os irmãos, eles muitas vezes fazem isso. Eles ungem o outro. Por quê? Não é para dar uma extrema unção, não existe, né? É para trazer esse alívio, esse refrigério. É um remédio, é um apoio, é alguma ajuda ali. Isso é uma expressão da presença de Deus. Quando eu estou doente, eu tenho que lembrar, Deus cuida de mim. Deus cuida. Como? Deus cuida me dando conforto, impedindo que a doença se torne pior do que ela é. Deus cuida de mim por meio dos meus irmãos, mobilizando os irmãos para me apoiar, para me ajudar. Deus afofa o leito da nossa cama. E além disso, Deus também se mostra presente de modo relacional na tarefa de evangelização. Olha o que Jesus diz em Mateus 28. As últimas palavras do Evangelho de Mateus mostram uma presença capacitadora de Jesus para os crentes. Olha aí, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando é a consumação dos séculos? Até o fim dos tempos, até a nossa história chegar ao seu fim, até nós adentrarmos a eternidade. Jesus fala, eu estou com vocês todos os dias. E essa é uma presença capacitadora, porque essa presença de Jesus nos capacita a fazer o quê?
O que Jesus manda a gente fazer aí? Qual que é a ordem que Jesus dá em Mateus 28? O texto que a gente acabou de ler. Qual que é a ordem? O que eu tenho que fazer? Evangelizar. E essa presença de Jesus, então, é uma presença capacitadora. Quantas vezes você já teve vergonha de pregar o evangelho? Você já teve vergonha de pregar o evangelho? Já teve? Você fica meio constrangido. Mas eu não sei, eu vou trocar as palavras, vou falar, que, sei lá, Jesus morreu e eu não sei, e eu vou me embaralhar todo, eu vou ficar com vergonha. Porque o diabo te ama. Não, Jesus te ama. Você vai se embaralhar todo. Não, né? Você vai trocar tudo. Eu não sei falar, eu tropeço nas palavras. Você tem que lembrar. Jesus disse que ele está comigo e ele me capacita a anunciar o evangelho. Eu não preciso ter vergonha, ter medo, ter insegurança. Eu não preciso sentir a presença de Deus para falar, eu senti a presença de Deus para pregar o evangelho. Meu amigo, ele está com você o tempo todo, te capacitando a pregar. Diga aí. E, pastor, isso é verdade. Eu, um mês, e que eu estava pesquisando, e que antes, obviamente, assim, que eu nem notava, não. Eu falo, tipo assim, como isso mesmo, sabe? Realmente, eu explico, assisto. Exatamente, porque essa é a promessa de Jesus. Olha, eu estou capacitando vocês para fazer essa tarefa e eu vou dar todas as ferramentas que vocês precisam. Várias vezes Jesus falou, olha, para os discípulos, para os apóstolos, né? Mesmo vocês não sabendo o que falar, eu vou dar capacidade para vocês lembrarem do que vocês têm que falar, saberem o que vocês têm que falar. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Então, Deus se faz presente no nosso dia a dia, nos capacitando a evangelizar. Eu não preciso me preocupar em sentir, de novo. A questão não é sentir, a questão é saber. Jesus está comigo e eu tenho a capacidade de evangelizar porque essa é uma presença capacitadora. Esses são só alguns exemplos que a gente pode olhar da Bíblia, dessa presença focal, no caso do crente, quando ele passa pelo vale da sombra e da morte, pela doença e na tarefa do evangelismo. São só alguns exemplos. E a título de aplicação desse ponto, eu trouxe o seguinte. O crente tem o privilégio de orar ao Senhor e ter a certeza de ser ouvido. Olha o que diz aí Provérbios 15 e 29. Vamos ver esses textos aí. Provérbios 15 e 29. Olha só. Olha o privilégio que o crente tem. Só nós desfrutamos desse privilégio de termos a certeza que Deus nos ouve. Nós somos seus filhos. Provérbios 15 e 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração de justos. Toda oração que você faz, você tem a garantia de que chega até o trono de Deus. Deus está pronto para ouvir a sua oração, para ouvir a sua súplica. Você tem um canal direto, você tem um telefone vermelho para com Deus. Você pega uma linha direta. Você pega, oi, Deus fala, oi, estou ouvindo, pode falar. Estou aqui, estou pronto. Você tem a garantia de uma oração ouvida. Olha João 14, 13. O texto fala, né, que os ímpios não têm isso. Os crentes têm. Do incrédulo, privilégio, né? João 14, 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, alinhado com a vontade de Jesus, dentro ali daquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, nós temos a garantia de que seremos ouvidos. Se eu peço por santidade, será que Deus vai falar, não sei se eu vou te deixar mais santo não, estou pensando aqui, sabe, eu estou reconsiderando aí, não. É da vontade de Deus que eu seja santo? É. Ele vai ouvir a minha oração por santidade? Vai. Se eu peço para Deus sabedoria para falar do evangelho, será que Deus vai falar, não sei se eu vou te dar sabedoria não, eu estava aqui pensando, sabe, tô meio em dúvida aqui, não. É da vontade de Deus que eu fale? Ele vai me dar sabedoria? Vá. Nós temos que lembrar disso. Claro, isso aqui não é uma carta branca, quero um Xbox One Zero, tudo que eu pedir Deus vai me dar. Não é isso que o texto está falando. Tudo que você pedir em nome de Jesus, alinhado com aquilo que você sabe que é da vontade de Deus, certo? Então o crente tem o privilégio de orar ao Senhor e ter a certeza de ser ouvido. A oração, é uma boa ferramenta para praticar a presença de Deus em nosso dia a dia. Se você quer ter a noção mais aguçada, refinada da presença de Deus, comece orando. Você não está falando para as paredes. Você não está falando para o nada. Você está falando para Deus. Se Deus ouve a sua oração, não importa onde você esteja,
você está dialogando com Deus, você está falando com Deus e Deus está ouvindo. E você tem que saber, Deus está me ouvindo. Eu não estou falando por nada. É interessante o exemplo de Neemias. Se vocês olharem o livro de Neemias como um todo, mas em especial o capítulo 2 aí que eu trouxe de exemplo, vocês vão ver que Neemias ele apresenta para nós um conceito que ficou conhecido como orações relâmpago. É aquela oração que você não para, vai no seu quarto, ajoelha, ora, né? É aquela oração que você faz rápido, que você está no ônibus, você vê alguma coisa e você ora. Que o seu chefe fala, vem na minha sala, você está ali, rapaz, é agora. Você ora rápido. Neemias apresenta para nós esse conceito da oração relâmpago. É uma oração rápida, breve, onde a gente eleva os pensamentos a Deus muito rápido e faz o que a gente tem que fazer. E Neemias precisou fazer isso num momento crucial ali, um momento meio delicado, meio perigoso. Né? Olha aí Neemias 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Por que o rei pergunta, né? O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que o Neemias ficou com medo da pergunta do rei? O que o Neemias fazia aqui? Qual que era o papel dele? Lembra aí das suas histórias, das suas participações na IBEC e tudo mais. Ele era copeiro. O que esse personagem fazia? O que esse... comida, né? Hã? Ele dava comida, ele provava comida. E quem era a pessoa com mais acesso para envenenar o rei? Copeiro, né? O cara estava cuidando da comida. Abria lá o negocinho lá, enchia lá, tô aqui. E o rei viu que o Neemias estava triste. Falou, opa, por que você está triste? E o Neemias falou, se o rei desconfiar que eu tô dando gato nele, que eu tô botando veneno aqui, alguma coisa, então ele ficou com medo. Eu também teria medo. Ô, Neemias, liga, o que você tá triste aí, rapaz? Deixa eu deixar as coisas claras aqui, senão ele vai pensar coisa errada. Ele vai pensar que tá acontecendo alguma coisa, alguma tramóia. Então o texto fala, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me sentiria triste, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Como foi essa oração? Neemias falou, peraí, rapidinho, segura aí. Orou lá, legal, beleza? Depois, meia hora voltou, aqui então, rei, é o seguinte, só orando e... Foi... Qual que é a velocidade dos eventos aí? Ele recebeu a pergunta, ele orou a Deus e já mandou na lata. Rei, é o seguinte, foi uma oração relâmpago. Neemias sabia, Deus está ouvindo. E agora eu não tenho tempo para elaborar grandes orações, mas eu sei que Deus está aqui, Deus está ouvindo, Deus está aberto a mim e eu preciso de sabedoria agora para responder ao rei. E ele vai lá e faz isso, uma oração relâmpago. Em que circunstâncias do nosso dia a gente pode fazer orações relâmpago? De exemplo aí, ninguém aqui é copeiro que precisa ficar dando coisa pro rei, né? Mas que situações do nosso dia a gente pode fazer orações relâmpago? Antes da prova, né? Senhor, me revela tudo. Não, né? Não é assim que você vai orar. Como é que você vai orar na prova? Como é que você vai orar? Senhor, me ajuda a lembrar do que eu estudei, né? Essa tem que ser oração, né? né? A que mais? Uma reunião difícil no trabalho, às vezes uma reunião familiar difícil, algum problema ali. Senhor, me dê sabedoria, eu tô com medo, eu tô com frio na barriga, eu tô nervoso. É muito delicado, isso me ajuda. O que mais? E sempre lembra que começa, você fala aquele outro conselho pra você. Às vezes você não vem tempo pra saber o assunto, então tem que ser relâmpago. Geralmente as pessoas abordam o pastor, posso falar com você? Você fala, ih, rapaz, lá vem o negócio. Eu faço uma oração relâmpago. Falo, não, vamos lá no gabinete, eu tô subindo a escada pensando, Senhor, me dê sabedoria. Eu não sei qual vai ser o B.O. que vem por aí. Às vezes é uma coisa boba. Eu tô gostando de uma menina, eu tô gostando de uma menina. Ufa, ainda bem. Mas ó, às vezes a bomba é grande. Às vezes a bomba é grande. Dependendo da pessoa é um B.O., né? Mas, preciso de sabedoria. Mas às vezes a bomba é grande. Às vezes o problema é, você fala, meu Deus, eu preciso de sabedoria. Eu sempre oro, Senhor, me dá as palavras. Porque eu posso destruir a vida da pessoa. Onde mais? Situação de perigo. Situação de perigo. Você tá do ponto de ônibus e você vê dois caras numa moto.
Na rua, carta de alforria. Cruzando o matão, saudade do matão, velho. Você tá lá, você fala, e agora? O que você faz? Senhor, me protege. Não tem o que eu fazer aqui, não tem pra onde eu ir. Senhor, me ajuda. Onde mais? O que mais? Cirurgia de emergência? Hã? Cirurgia de emergência? Não, com cirurgia de emergência, uma questão de saúde de emergência, um mal súbito, alguma coisa que acontece. Eu passei por isso, Maurício. Fui fazer uma cirurgia que eu não sabia antes. Aí o médico falou, você vai ter que fazer uma cirurgia. Na lata, sim? Você chegou lá no hospital? Não, fui atropelado. Ah, rapaz! Você foi atropelado por cirurgia? Sim. Duas, na verdade. Essa primeira foi a mais... Mas eles teve que ser mais rápida disso. Até que eles demoraram lá. E deixam o calço lá. Você tem, nessa hora você tem que orar. Senhor, guia o médico pra... Se for fazer, faz as coisas certas e tudo mais. Né? Sim. Isso que eu acho que eu falo na internet. Senhor, me ajuda. Aí usava o Fernandão já. Esse dia eu não apaguei. E orou e falou, Senhor, cala as suas mãos agora. Sim. Então vejam que tem várias situações em que nós temos que praticar a presença de Deus. E essa presença relacional. Deus não está só lá do lado, vendo lá. Que coisa, né? Poxa vida, né? É difícil a situação. Não, ele está lá, ativo, participando, ouvindo, respondendo, dando paz, dando tranquilidade, dando livramento, dando proteção, dando conforto. Esse é o privilégio dos crentes nessa relação pessoal. E o exemplo de Neemias mostra isso para nós. Além disso, essa oração, né, que nos ajuda a praticar a presença de Deus, envolve tanto súplicas como ações de graças. E isso é o santo remédio para a ansiedade. A gente sente ansiedade, às vezes, em momentos aleatórios do dia, né? Você tem uma preocupação, você fala, ih, rapaz, a barriga já começa a doer, já começa a suar frio. O que você tem que lembrar? Deus está aqui. E Ele está ouvindo as minhas orações. Olha para o que diz Filipenses 4. Filipenses 4, 5 e 7. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É apresentar diante do Senhor os nossos pedidos e também nossos agradecimentos. Eu pulei o 5? É verdade, né? Eu pulei o 5. Verdade, Eric, obrigado. Mas eu volto pro 5 daqui a pouco. Segura aí, não tem problema eu ter pulado aqui. E olha qual é o resultado disso, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Agora, olha aí para o versículo 5 que eu pulei, não foi planejado, mas foi bom eu ter pulado. Olha aí para o versículo 5, e o que o versículo 5 tem a ver com o que a gente está falando aqui? Sim. O Senhor está perto. Eu posso apresentar e eu devo apresentar diante de Deus as minhas súplicas, as minhas ações de graças. Ele vai me dar paz quando eu quiser isso, porque Ele está perto. Ele está perto, sim. Quando a gente fala de oração, eu sei que eu lembro de Ana, quando estava e digo que eu Zefia, e ela estava, ela entrou muito triste, e daí assim que ela acaba a oração, a Bíblia fala que o seu semblante não estava mais triste. Então Deus se escondeu ali na hora, né, o pedido dela, né, de tirar a tristeza. Deus sempre da rapidez que pediu tirar. E a gente experimenta isso às vezes. A gente ora, a gente... Nossa, tô aliviado. Agora, nem sempre esse alívio vem de imediato. Isso significa que Deus não ouviu? Não. Eu tenho que lembrar. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus não está indiferente à minha situação. Deus ouviu e Deus está aqui. Eu posso ainda estar sentindo angústia, posso ainda estar sentindo peso, mas eu tenho que lembrar. Deus ouviu. E Ele está aqui ao meu lado, me apoiando, me socorrendo, podendo me dar essa paz agora, ou naquele momento ainda não, de modo completo. Talvez ao longo de um tempo, ao longo das próximas horas, dos próximos dias, Deus vai aliviando o meu coração. Mas eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar disso aqui. Essa presença de Deus tem que ser praticada por meio da oração. Esse é um privilégio que nós temos porque nós desfrutamos dessa relação com Deus. Só nós, como crentes, temos esse privilégio. Então estão aí os 3 contextos da presença de Deus. Deus está presente em toda a criação. Quando eu olho ao redor, eu tenho que lembrar que Deus está sustentando tudo, que a glória de Deus, esse peso da sua presença, tem que me levar a adorá-lo, tem que me fazer descansar no cuidado dele.
Deus se faz presente nos lugares de sua habitação, hoje, na reunião dos crentes e em nós individualmente. Por isso que a reunião dos crentes é sagrada, é santa, é preciosa. E por isso que nós, como crentes, tomamos muito cuidado com o que nós devemos pôr o nosso corpo, que é o lugar da habitação do Espírito Santo. E Deus se faz presente na relação pessoal como crente. Especialmente, né, nessa parte da oração que a gente falou, no conforto que Deus dá no vale da sombra e da morte, no afofar do nosso leito, a presença capacitadora de Deus, enfim. Então você tem esse último contexto aí. E estão explicados os 3. Desses 3, qual vocês mais gostam? 3. 3? Todos mundo 3 no mundo Nani? Por que o 3? Vai lá. Não, é que eu sempre lembro, quando eu tava fazendo da escola, e eu não tinha opção de não passar circular. É que o meu pai falou, você passa ou você vai fazer cursinho. Quer dizer, por si. Eu tava muito nervosa, eu não vou esquecer da sensação que e meu coração ficou muito, muito ansiosa mesmo. Daí eu lembro que eu só orei. Desmora, você queria não, né? Mas eu fechei os meus olhos na sala mesmo. E orei assim, Senhor, conforme minha calma e deu paz. E foi absurdo o que aconteceu, porque assim que eu abri os meus olhos, eu não senti nada de ansiedade, fiquei muito, muito tranquilo. Então, experimentar a presença de Deus na nossa vida, as coisas assim de extrema ansiedade, né, é muito mais diferente, você nunca mais esquece. Então, acho que por isso que você não esquece isso, mas não dá para se desviar. Maurício, depois Lucas. Pastor, tem uma música do Sérgio Pimenta que fala que Deus nos vê o singular. Então, essa parte, eu acho que o fato de Deus ser relacional, nessa intimidade, eu acho que é algo que extrapola também os outros pontos, porque é algo muito íntimo, de modo que ele trata conosco, nos protege entre a ansiedade, bem perto. Isso é verdade. Legal essa ideia do indivíduo, né? Deus não se relaciona conosco só como uma massa pessoal. É um a um. Ele conhece as nossas particularidades. Ele mesmo nos fez com essas individualidades. Ele conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Ele sabe, você tá ansioso? Rapaz, eu te conheço antes de você nascer. Você nem tinha consciência de si mesmo quando eu te conhecia. Eu conheço você, eu sei quem é você. Lucas. Além do que a Isabela já comentou, eu também experimentei isso muitas vezes, principalmente durante os anos que eu estava na academia BK, muitas situações peculiares que eu fazia orações de relâmpago e orava e olhava assim, como isso aconteceu? Mas aconteceu de alguma forma. Estudar esse conto específico e aprender isso aí é muito libertador, porque eu vim no pentecostal, tem coisa que Beto também provavelmente vai entender do falar que o centro do culto é falar sobre 100 dias de Deus. E tinha até alguns pregadores que falavam, se você não está assim nada, você tem um problema. E eu estava sempre com um problema. Poxa, qual que é o meu problema? O que é isso? E o que é sentir de Deus? Então, aprender sobre essa relação de Deus conosco, como ser verdadeiro a respeito do que eu sinto, é muito precioso. E é interessante que essa questão da presença de Deus é um ponto muito, muito importante da Bíblia. Tanto que se vocês olharem para Apocalipse, é um texto que me veio aqui à mente agora, a eternidade, os termos da eternidade destacam, os termos com que João descreve a eternidade, o novo céu e a nova terra, ele deixa um espaço para enfatizar essa presença de Deus. Olha aí, Apocalipse 21, começando do capítulo, desde o 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E olha o que essa presença faz. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Então, a eternidade, nos termos aqui de João, enfatiza essa presença de Deus. E a gente tem o privilégio de desfrutar não no mesmo nível que nós vamos desfrutar aqui, mas nós já desfrutamos disso em algum grau agora, um grau substancial agora. É libertador isso mesmo. Porque eu não preciso sentir isso. Eu preciso saber disso. E é um privilégio para nós. Nós já temos uma amostra grande disso daqui na nossa vida hoje. Então não tinha nada de errado com você, né? Tava de errado com todo mundo, menos com você. Olha a ironia da coisa. E aí, o que mais? Diga, Sofia. Eu também é o terceiro, mas porque você comentou umas Olimpíadas recentemente que o terceiro supre a falta do primeiro e do segundo. Porque eu sinto muito essa diferença. Quando eu morava em Itibaia, tinha muito mais contato com a natureza. Enfim, a criação, assim. E agora que eu moro aqui, a minha janela tá com muro. Então, assim... Os únicos animais que você vê é pombo e rato. Eu não consigo, assim, sentir esse cuidado de Deus na criação. Eu não vejo coisa de criação em Deus. E eu falta disso quando eu ia pra casa. Você tinha tanta falta disso. Mas saber que tem terceiro, que eu posso orar e que Deus está comigo, apesar de eu não perceber a criação, apesar de não ter culto sempre, né, meter os caras em segundo, né? Então, o terceiro é sobre a forma dos outros dois. Isso é o meu preferido. Faz todo sentido. O que mais? A Lara e depois a Kedesh, pra lá. Inventar um pouquinho que eu posso. E acho que os 3 pontos, eles, que os meios de meio dos estados tinham bastante salvação mística. Turma da ideia da presença de Deus. Você tem necessariamente tem que sentir algo novo diferente, a coração. Exetistas e tal, Exatamente. E sobre a arte relacional. Também já senti, mas foi assim, momentos mais simples do dia a dia. Então, tipo, alguma questão é que eu senti que eu precisava ter mais sabedoria naquilo, ou só ter mais atenção em alguma coisa que eu vi, que eu tava comigo algo mesmo, pra ser, pensava, eu tô sempre errando isso aqui. Então me ajuda a não cometer esse erro, ou algum pecado eu precisava vencer, e aí eu tentava, às vezes, eu tentando sempre vencer como doença, tentando batalhar por aquilo, e aí, como orar pra isso, pedir pra Deus me ajudar a vencer isso. Então me ajuda nisso, em dessa sabedoria, me ajuda a esse pecado, e aí, como tempo, aí eu percebi, nossa, hoje eu saí numa vitória que são kits, possíveis 6. Ou eu vi que eu consegui ter e eu peso de uma forma melhor. E eu sei que eu não fez de vida, não foi mentira antes. Com Deus eu seria presente no corte. Kedesh? Mas patatais de uma coisa que vamos lá que a agenda para testar. Eu lembro que elas estavam nos espelhos porque morreu uma periquia, só tinha minha querida, estava presa em casa. E aí eu ia colocar considerados do meu bem, porque tinha caído no arquimo. E ele gritou assim, senhor, por favor, me ajuda. E com o Samuel de soltar, se uma pessoa... Milagre. Nossa. E que ele está ali, né? Ele tá ali, ele tá ouvindo, ele tá... Entra no mecânico, né? Entra numa coisa... A gente esquece que é um Deus pessoal que tá cuidando de tudo. É um Deus pessoal que manda a chuva, é um Deus pessoal que manda o sol, é um Deus que se preocupa comigo, que manda isso, que manda aquilo, que controla tudo. Ele se relaciona com a gente e controla tudo. As duas coisas estão juntas. Legal, gente. Então, tudo isso daí serve para a gente enfatizar esse segundo ponto aqui, dos ingredientes do temor do Senhor. Foi um parênteses que a gente abriu para marcar isso daqui. Para eu temer a Deus, ou seja, para eu ter a devida reverência a Ele. Da sua glória, da sua santidade, da sua justiça. E para eu temê-lo. Temê-lo no sentido de não querer ser disciplinado com Ele. Temê-lo no sentido de eu querer fugir do meu pecado. De eu querer honrá-lo com a minha vida. Para eu ter esse temor, eu preciso aguçar, refinar, cultivar esse senso penetrante da presença de Deus.
Esse primeiro aqui, da correta visão do caráter de Deus, a gente deve lembrar disso, a gente deve estudar a Bíblia para obter isso. Essa daqui, da consciência constrangedora das nossas obrigações para com Deus, também, a gente precisa saber o que Deus espera da minha vida. Agora, sem o segundo, e sem essa percepção clara, as outras duas coisas se tornam muito distantes, meramente intelectuais. E não é isso. Não pode ser assim. Então isso tudo tem que nos levar a isso. A gente abriu esse parênteses para enfatizar isso daqui, para relacionar com o temor do Senhor. Bom, então, fechando parênteses, na próxima ocasião, a gente se reúne para continuar tratando do assunto do temor do Senhor. Certo? Entenderam tudo do parênteses? Tá. Beleza? Então, vamos orar agora, né? E a gente vai orar certos de que Deus está aqui e nos ouvindo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela a sua palavra que dirige o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos liberta de misticismos, de ideias subjetivas, de ideias erradas sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas impressões e percepções. Obrigado porque a sua palavra nos dá segurança. Obrigado porque a sua palavra nos dá direção certa. E pedimos que o Senhor deixe na superfície da nossa mente, que nós cultivemos constantemente a ideia da presença do Senhor o tempo todo conosco. Que isso se reflita na nossa vida de oração, no valor que nós damos para a comunhão dos irmãos, para o culto que prestamos ao Senhor. Que isso impacte a nossa vida de santidade, enfim, que nós lembremos que o Senhor está conosco o tempo todo, nos capacitando, nos consolando, nos confortando, enfim. Abençoa agora o nosso pós-darache, tudo que faremos. Leva-nos em segurança para casa depois e continua abençoando o nosso final de semana. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.